Voltando aqui para o texto, eu vou ler aqui para vocês em Êxodo 19, vou até jogar aqui em cima aqui. Êxodo 19. Cadê aqui o verso que fala das trombetas? Espera aí. Espera aí. Onde é que está aqui? Cadê, gente? Ah, tá aqui, ó. Nós lemos o verso 15, né? E disse ele ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegais à mulher. Ao terceiro dia, ao amanhecer, estou lendo o verso 16. Ao terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. Ouviu-se um sonido de buzina, ou, na sua tradução, pode estar trombeta, que é a mesma palavra, para buzina e para trombeta. Olha só. Então, no verso 16, ouviu-se um sonido de buzina, muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Olha isso. Sublinha na sua Bíblia, aqui, ó. Ouviu-se o som da trombeta ou o som da buzina, dependendo como é que tá. Sublinha isso aqui e puxa uma seta e coloca festa das trombetas. E também, se você conseguir escrever, trombeta do arrebatamento. Trombeta do arrebatamento. Você sublinha esse ouviu-se aqui, ó. Ouviu-se. E esse grito da meia-noite será ouvido no mundo inteiro. Isso aqui também está falando daquela parábola. Para que a trombeta soa? Olha só, para que a trombeta soa? Está aqui no outro verso. E Moisés, quem é Moisés, irmãos? Moisés é Jesus, é o tipo de Cristo. Se você puder anotar, na sua Bíblia aí, coloca Moisés, coloca aí, Jesus, o Cristo, Jesus. Levou o povo para o arraial ao encontro. Encontro, olha aqui, ó. Encontro com Deus, encontro. Encontro, arrebatamento. Mas peraí, está em Êxodo? Está em Êxodo. Isso está em Êxodo, sim. Porque todas as coisas que são faladas, que foram faladas no Antigo Testamento, são a sombra das coisas que hão de vir. Como que Jesus cita lá em Mateus 24? Assim como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Houve uma mensagem que foi pregada durante 100 anos. Moisés demorou cerca de 100 anos para construir a arca. A mensagem durou cerca de 100 anos. As pessoas vendo Noé construindo a arca. Até que o Senhor disse para Noé, entre na arca, o dia do arrebatamento. O dia que Noé entrou na arca foi o dia do arrebatamento. Olha Jesus, Mateus 24. Os discípulos perguntam no verso 1, como será, verso 2, como será naqueles dias? Como será naqueles dias? E Jesus responde nos versículos depois, assim como nos dias de Noé. A mensagem foi pregada durante 100 anos, durante um longo período de tempo. Noé e sua família entram na arca. Ok? Aí vem a chuva. E agora? A mensagem está sendo pregada já tem 2024 anos. E algumas pessoas têm feito para si uma arca para ser salvos.
Quem deu crédito a esta mensagem, quem deu crédito ao evangelho, está ouvindo, está construindo para si a sua salvação. Nele, em Cristo. Então, essa palavra aqui, ó, levou o povo fora do arraial. Olha só a palavra que eu vou abrir aqui agora. Eu vou abrir uma palavra aqui agora. Em segunda carta aos Tessalonicenses. Me acompanha na Bíblia, por favor. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do 1. Olha só isso. Olha só isso. Deixa eu apagar isso aqui, para não te atrapalhar. Olha só aqui. Não sei se você consegue me acompanhar aqui, ó. Olha só. Olha só aqui, ó. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião. A trombeta, ela era soada para a reunião. Moisés reuniu o povo. Reuniu o povo. Para quê? Para o arrebatamento. A trombeta será soada para a reunião. Então, quando a trombeta soa, o povo se reúne para encontrar com ele. Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, está dizendo: ora, quanto à vinda, a vinda está falando da vinda gloriosa. Vinda significa, aqui, ó, a vinda visível. Quando você lê aí, vinda é visível. Quando você lê reunião, é arrebatamento. Deixa eu ver se eu digito aqui, ó. Reunião aqui, ó, arrebatamento. E na vinda é visível. Essa aqui é a vinda que todo olho verá. E a reunião é só os que forem arrebatados. Esse texto de 2 Tessalonicenses é um dos textos para se ensinar sobre o arrebatamento, para você que talvez não sabe. Então, voltando aqui agora para o outro slide. Olha só, irmãos. Voltando aqui para o outro slide. Olha só aqui, irmãos. Entre Pentecostes. Deixa eu pegar a setinha que é melhor. Entre Pentecostes. Olha a seta aqui que vai aparecer. Aqui, ó. Entre Pentecostes e as trombetas. É onde nós estamos agora. Nós estamos nessa linha. Nós estamos nesse intervalo profético. Nós estamos aqui nessa linha. Aperfeiçoando. Nós estamos crescendo. Nós estamos aprendendo sobre o noivo. Nós estamos evangelizando, nós estamos ganhando almas, nós estamos sendo discipulados, nós estamos cuidando de pessoas, nós estamos aqui. E a festa das trombetas, que chama em hebraico Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, você já deve ter ouvido esse nome, é a sétima festa. É a sétima festa. Essa festa é a festa que marca o arrebatamento. Você está vendo ali duas trombetas e um chofar, que é a mesma coisa. Chofar, trombeta. Quando a Bíblia fala trombeta, está falando de chofar, o chifre do antílope que tinha lá naquele lugar. O que falar sobre a festa das trombetas? A festa das trombetas, irmãos, é o arrebatamento da igreja. Então, se você puder escrever aí, você vai escrever a festa das trombetas fala do arrebatamento. Agora, por que que Deus deixou todas essas informações no Antigo Testamento? Era para o povo saber, irmãos. Quando Jesus sentou com eles na mesa da Páscoa, era para eles saber que Jesus era o Cordeiro. Vocês estão entendendo? Quando aconteceu as primícias, era para eles entenderem que Jesus ressuscitou.
Quando aconteceu o Pentecostes, era para eles entender que a chuva serôdia caiu e que o poder de Deus, o Espírito Santo, foi distribuído sobre todo aquele, sobre toda a carne. E será derramado sobre toda a carne. Joel profetizou. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão. Em Pentecostes, eram para eles entenderem isso. O Antigo Testamento está cheio de informações para aquele povo entender essas coisas. Tem alguém entendendo isso aqui? Sim, amém. Agora, Pastor, oi. Amém. Glória a Deus. só uma perguntinha. Eu não sei se eu ouvi bem, mas o senhor falou que referente ao segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, sobre a trombeta, que também fala lá em Êxodo 19, 16 em diante. Essa trombeta, o senhor falou que todos ouvirão ou somente aqueles que estão em Cristo? Só os que estão no arraial. Só, né? É só os que Ok, estão em Cristo. ok, obrigado. Por quê? Eu não sei se eu falei isso numa aula passada, mas presta atenção. Vocês lembram que quando Moisés subiu no monte, irmão, eu vou ter que falar para vocês, não tem como não. Quando Moisés subiu no monte, o povo estava no pé do monte. Amém? Me acompanha aqui. Eu vou voltar aqui. Faz tudo parte da aula. Faz tudo parte da aula. Presta atenção aqui, olha aqui. Quando o povo está no pé do monte, representa a igreja agora na terra. O monte representa o céu, representa o tabernáculo celestial. Em outra aula eu vou dar essa aula para vocês, o templo natural. Moisés é o tipo de Cristo, que enquanto o povo fica embaixo, Moisés sobe. Enquanto a igreja fica embaixo, o Cristo sobe. Ok? Quando Moisés, que é o tipo de Cristo, sobe, ele está lá com Deus e fica conversando com Deus. Vem muita revelação na minha cabeça aqui, mas eu não posso contar tudo, senão não vai caber nessa aula. Moisés fica lá 40 dias comendo da glória de Deus. Ele não come nem bebe, mas ele fica 40 dias lá em cima. E quando ele desce, o rosto dele está brilhante da glória. Por quê? Porque o nosso corpo é aquilo que nós comemos. Acho que ninguém pegou. Aleluia. Acho que ninguém pegou. Mas Glória a tá bom. Deus. O nosso corpo, ele expele, ele se apresenta conforme você come. Como Moisés não comeu comida da terra durante 40 dias, ele comeu só comida do céu, o rosto dele transpareceu aquilo que ele estava comendo. Por isso que o rosto dele brilhou. Aleluia. Glória a Deus. Olha Aleluia. só. Então Moisés, ele é o tipo de Cristo que sobe enquanto o povo fica no pé da montanha. Então, Moisés ali é Jesus e nós somos o povo que fica ali. O que aconteceu enquanto Moisés estava lá em cima? O povo fez para si um bezerro. Deus. Tem alguém entendendo? Olha só. Amém. A salvação e o arrebatamento não são para todos. Nem todos os salvos vão ser arrebatados. Mas, para ser arrebatado, tem que ser salvo. É o mínimo. Quem era aquele povo que estava no pé do monte? Pessoas salvas do Egito. Todos eles eram salvos, mas nem todos chegaram na Canaã. Ou seja, nem todos foram arrebatados. Ou seja, a igreja, todo mundo que está na igreja vai ser arrebatado? Não. Todo mundo que saiu do Egito entrou para Canaã? Não. Tem alguém entendendo essa palavra, irmãos? Amém. Então presta atenção. Olha só isso. Moisés está no monte. Jesus está no trono. A igreja está aqui embaixo. Enquanto isso, uma liderança fraca se revela. Quem fica aqui debaixo? Arão. Meu Deus do céu, essas coisas não faz parte da aula, mas eu tenho que soltar. A liderança fraca fica aqui na terra. E ela cede
A liderança fraca cedeu ao desejo do povo. Ah, irmão, se você ler, você vai entender tudo que eu estou te falando. Meu pai do Misericórdia. céu, irmão, pelo amor de Deus. A liderança que cede ao pecado do povo. Olha só o que aconteceu. Porque eu estou respondendo a pergunta do Fernando, que faz tudo parte da aula. Ah, todo mundo vai ouvir a trombeta? Não. Porque quando Moisés desce, Moisés, irmão, vem com fogo no olho, irmão. Ele vem revoltado da vida. É um tipo de Cristo. Eu falei isso na aula passada, sim, agora eu lembrei, na aula retrasada, eu acho. Que Moisés traçou uma linha e falou assim, ó, quem está com o Senhor, venha para o meu lado. Essas pessoas que vieram para o lado de Moisés, sabe quem foi? Os únicos que foram a tribo de Levi. Hum. A tribo de Levi foi a única que foi para o lado de Moisés. Por que que a tribo de Levi era a única que podia entrar no Santo dos Santos? Porque eles decidiram estar do lado do Senhor. Aleluia. Aí é Aleluia, todos glória. que vão ouvir a trombeta? Não, não, não. É todos que estão do lado de cá, irmão. Eu coloquei uma frase lá no grupo, aquela frase assim, ó. Quem não decide um lado, já escolheu o seu. Já escolheu. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, 3.000 pessoas morreram a fio da espada. Quem matou? O próprio Moisés e os irmãos ali de Moisés matou o povo dele. Porque na vinda, no fim da tribulação, se você fazer parte desse grupo que virá com Jesus, com as vestes de batalha, com as vestes salpicadas de sangue, porque Jesus tem roupas, a Bíblia fala que ele tem algumas vestes. Jesus, ele perdeu a primeira veste, tiraram a roupa de Jesus para ir para a cruz. Jesus foi despido, vestido e revestido. Ah, pelo amor de Deus, tem coisa que eu não podia falar para vocês, não. Pastor Fala. Gamaliel, a caminhada com Cristo, ela tem, olha os estágios. Despido, vestido e revestido. Jesus foi despido na cruz. Meu Pai do céu. Ele foi vestido na sepultura. Meu Deus, eu estou sentindo um poder de Deus aqui agora. Ô Senhor, glória a Deus. Sinto um grande poder do Senhor aqui agora. Jesus foi despido na cruz, vestido no sepulcro. E revestido de glória. Glória a Deus. Aleluia. A igreja é a mesma coisa. Você, quando conhece Jesus, você vai para a cruz e você é despido. Você fica totalmente nu. Eu não, isso aqui é uma aula, mas vamos deixar para uma outra ocasião. Também é uma aula, irmão, sobre a trajetória da cruz ali. É uma aula lindíssima sobre a trajetória da cruz. A aula é uma aula linda. A igreja foi revestida no cenáculo, mas fica para uma outra aula. Fica para uma outra aula. Amém. Amém. Irmãos, a cruz justificou o homem e tirou o homem do mundo. Olha só isso. Mas a caminhada que se chama santificação, tira o mundo do homem. A cruz, a justificação, tira o homem do mundo. A caminhada
que me leva à santificação, tira o mundo de mim, ou tira o mundo do homem. Mas são coisas lindas de se dizer, eu sei que é, irmão, porque Jesus é lindo demais. Mas voltando aqui, nem todos que foram salvos serão arrebatados, nem todos os salvos vão ouvir a trombeta. As 10 virgens, eu estou falando da trajetória ainda, tudo aqui faz parte da trajetória. As 10 virgens, elas representam a igreja. A igreja não, desculpa. As 10 virgens representam os ministérios. Me desculpa. Eu errei. Por quê? Porque Jesus não casa com 10 virgens. As 10 virgens, elas acompanham uma noiva. Presta atenção nisso. Se você aprendeu que as 10 virgens era a igreja, você aprendeu muito errado. Porque no casamento judaico, e até no nosso casamento aqui ocidental, existem as damas de honra. As damas de honra, elas auxiliam a noiva para o casamento. Presta atenção. Jesus não casa com 10 mulheres, ele casa com uma. E ali são 10 virgens. O texto não fala de 10 noivas, fala de 10 virgens. Porque quem acompanha a que vai casar ainda não casou. Estou falando de costume judaico. E nós, como nós temos muita influência judaica em nossas... Igual você pede bênção para o seu pai, para sua mãe, isso é costume judaico. Isso é costume judaico. Agora, olha só. Ali são 10 virgens. Elas representam os 5 ministérios da Bíblia. Quais são? É no dedo da mão aqui, ó. E ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores, uns para mestres. O que é isso, pastor Walter? Olha para minha mão aqui. Sei que você está anotando, mas termina de anotar que você vai entender. Apóstolo é esse dedo aqui, ó. Profeta. Olha só o profeta. Evangelista, o dedo maior, de maior alcance. O dedo que vai mais longe, porque o evangelista, ele tem que ir e alcançar. Pastor, o dedo da aliança, esse dedo é ligado ao coração, é o dedo da aliança, é o dedo do cuidado. Pastor, e o menor de todos, só que ele é a base de todos, o mestre. Ele é o menor de uma casa. O que é menor na casa é o alicerce, mas sem o alicerce não tem casa. Sem ensino, não tem edificação. Você não pode começar a pregar para depois ensinar, você tem que ensinar para depois pregar. Você só prega prego onde tem parede. Tem alguém aí, irmão? Amém. Pregação, tem que ter parede, tem que ter um caminho para alguém pregar. Forte, Então, viu, pastor? olha isso aqui está tudo na mão. Olha pra você ver. Agora, olha só, quando você vai lutar com alguém, você é um boxeador, você vai lutar com alguém, você luta com a mão aberta? Não. Não, irmão, para você lutar, você tem que fechar a mão. E a unidade dos 5 ministérios é que dá a força para o corpo. Ah, pelo amor de Deus, irmão, fala alguma coisa. O que é isso, irmão? A unidade dos ministérios é que dá a força para o corpo.
é que dá a vitória para o corpo. Não dá para tocar o corpo de Cristo. Um pastor sozinho, um evangelista sozinho na igreja. Não, não toca, não. Não toca, não tem força. Não tem força. Eu não Aleluia. lembro por que eu comecei a falar disso. Me ajuda aí. Foi Me ajuda aí. Onde é que eu me perdi? E o dedo do profeta, pastor? O profético é a única coisa que dá direção na igreja é o profético. O profético dá direção. E o apóstolo dá fundamento. Quem fundou a igreja? Os apóstolos. Apóstolo dá fundamento. Olha só quem trava. Olha quem trava os 4 ministérios. O apostólico, ele sela, ele dá firmeza, ele garante a firmeza no corpo. Ele é base. O apostólico é fundamento. Agora, irmão, vamos entrar nisso aqui agora não. Eu tenho que me controlar, pastor Gamaliel, você tem que me ajudar. Você não ajuda. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava, irmão. Me ajuda aí, da onde eu vim. Estou tentando me achar aqui onde eu estava. Você estava falando sobre as As virgens. isso, As mas virgens. Então, as isso, virgens representam uma parte dos ministérios que está conduzindo a igreja. Então, as virgens são os 5 ministérios. Quando Jesus foi no tanque de Betesda, a Bíblia fala que lá, olha que informação. Você tem que ler a Bíblia e tem que fazer pergunta. Por que que aquele homem estava paralítico na porta do templo, aonde lá tinha 5 pilastras? Se você ler o texto, bom, procura o texto aí, tanque de Betesda. Procura aí. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Bom, isso é forte demais. Deixa eu ver aqui, irmão. Tá em João 5. João capítulo 5. Irmão, vocês estão aprendendo alguma coisa, irmão? Amém. edificados. Meu Deus. Então, olha só. Olha só, verso 2 aí, João 5. Olha só, ora, existe ali junto à porta das ovelhas, essa porta das ovelhas é a porta, uma das portas do templo que havia, já não há mais. Olha, ó, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Na sua Bíblia pode estar 5 pórticos, ou 5 colunas, 5 pavilhões. São 5, não é 6, não é 7, não é 10, é 5. É 5. Que na Bíblia de alguém está pórticos, ou está colunas. Como é que está na sua versão aí? Pavilhões. Pavilhões. Se você pegar essa palavra no grego, ela está falando de colunas. Eu estou falando alpendre. Alpendre, exatamente. O alpendre é um alpendre mesmo, só que esse alpendre tem 5 colunas. O engraçado aqui, nesse contexto, é que é 5. O engraçado é que é 5. E você não vai perder um número na Bíblia sequer que não tem um mistério nele. Porque são 5. E são quantos ministérios? 5. Aleluia. Não é 6, é 5. E aonde eles ficam? Na porta do templo. Ali naquele lugar ficavam vários paralíticos.
O que que significa isso? Que há uma parte dos ministérios que deveriam estar curando, ensinando, ajudando, profetizando, dando base, dando instrução, mas eles são imprudentes. Eu vou te mostrar o que aconteceu depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Sabe aonde tinha um paralítico? Na porta. E sabe o que que Pedro e João olhou para o paralítico na porta? Mas eles não fazem parte dos ministérios imprudentes. Eles fazem parte dos prudentes. Eles olharam para o paralítico e falou o seguinte: nós não temos dinheiro. Porque agora nós fazemos calçadas especiais para os paralíticos nas nossas igrejas. Agora nós damos ofertas. Mas quem está cheio do poder não fala, não dá argumento, não, irmão, pelo amor de Deus. Agora ele fala, levanta e anda. Do Ou mesmo deveria jeito, ser. uma igreja funciona 5 ministérios. Uma igreja também pode ter os 5 ministérios que não funcionam. Totalmente. Misericórdia dessa Só que igreja. se a igreja não funcionar os ministérios, a igreja vai estar doente. E a noiva vai estar caminhando nas trevas. Meu Ah, não, eu vou parar que ninguém... Eu acho que vocês não estão querendo essas aulas assim, é ruim. pai, Essas aulas é ruim. O que que as virgens tinham nas mãos? O que, irmã Márcia? azeite. Tinha azeite, mas qual que era o propósito do azeite? Deixar as lamparinas acesas. Luz. Luz. Por quê? Porque nós estamos em trevas. Se a função das virgens, a função dos 5 ministérios é conduzir a noiva para o noivo, em um tempo, em um caminho tenebroso. Acho que agora você está entendendo a parábola das virgens. Agora. Verdade. As virgens devem carregar com elas fogo para iluminar o caminho. Mas sabe o que é engraçado? É que é lamparina, não é lanterna. A lamparina, a clareza que a lamparina traz é uma clareza de perto e não de longe. Se a igreja se afasta dela, elas não conseguem enxergar um palmo na frente. Mas porque a lamparina, ela só dá luz à distância de um passo. Eu estou falando, eu tenho certeza que eu estou falando. Amém. Porque a clareza que o evangelho traz para nós, ela é de passo em passo, de glória em glória. Deus não revelou o amanhã para nós. Ele revela passo após passo. Por isso, se você parar de dar um passo, você também parou de enxergar. Meu Deus do céu. Misericórdia. Irmão, a lamparininha, ela é desse tamanhozinho assim, ó. Ela só ilumina um passo na sua frente. Então você só vai descobrir o outro passo se você der um passo. É dando um passo e cada passo que você dá, a luz vai revelar o outro passo. Nossa. Então a noiva tinha que estar muito perto das virgens. Porque senão ela não conseguiria enxergar. Por quê? O que está escrito? Que hora que era? Meia-noite. Tem luz à meia-noite, irmão? Se você já leu a parábola das virgens, era de noite, era escuro. Por quê? O momento que a igreja está sendo conduzida na terra é um momento de trevas. Espessa treva. Então, nesse contexto, e outra, agora que eu vou entrar, agora vai ficar mais ruim agora, irmão. Vai ficar ruim demais. Porque o problema aqui não é ter azeite. O problema das virgens, todas as virgens tinham azeite, tinham lamparinas e tinham fogo. Num primeiro momento. Fernando chega a dar uma respirada. Não,
Ô, diácono Clenilton, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, diácono. Amém, pastor. Amém. Olha só o que eu vou falar agora. Todas tinham lamparinas e todas tinham luz. No primeiro momento. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: tardando o noivo demora. Jesus está há 2024 anos. Será que a sua chama ainda está acesa? Você ouve de Jesus desde o dia que você converteu e que ele está voltando. Mas o texto, se você ler o texto, está dizendo assim, ó, mais tardando o noivo. E aqui, aí vamos para o problema. O problema era a reserva. O problema aqui não é a luz, o problema aqui não é a lamparina, o problema aqui é a reserva. Por quê? Quando todas dormiram. E o problema aqui, então, não é você dormir. O problema, pastor Gamaliel, não é você dar uma esmurecida. O problema é você, na hora que soar o grito, eis o noivo, você ter azeite de reserva. E se eu te falar o que significa esse azeite com reserva, que eu sei que você não vai querer saber. Ninguém vai querer saber. Eu quero. Eu quero e preciso. Eu vou dar essa palavra para vocês. Eu vou dar o texto para vocês. Irmãos, tem um estudo que eu dou de o sacrifício de Abel e de Caim. Revela isso tudo. A oferta de Abel e a oferta de Caim revela todas as coisas. Irmão do céu, eu vou te dar o texto aqui agora. Está em Apocalipse. Tinha que ser, né? É Apocalipse 5:8. Olha só o que está escrito aqui, ó. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são, irmão, o que tinha nessas taças? Tinha dentro das taças as orações do santo. Espera aí agora que eu preciso que você pare só um minutinho. Então você está falando para mim, esse texto está falando para mim que lá no céu, pastor Gamaliel, irmão Valdir, Clenilton, Oscar, Mônica, André, lá no céu tem uma taça cheia de orações. Eu não estou dizendo outra coisa, não. Aqui está dizendo que a taça está cheia de oração. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando que a taça está cheia de oração. A única coisa que garante reserva, é oração. Irmão, a taça estava cheia. Por que olha só, eu estou dizendo isso aqui para vocês, eu não tenho medo de errar, não. Muitos vão falar que o azeite é o Espírito Santo, e é mesmo.
O azeite é o Espírito Santo mesmo. Só que as outras também tinham. Então, o que significa? Por que que umas tinham luz e outras não tinham luz? Irmão, por que que a Bíblia fala e não apagueis o Espírito Santo? Quer que eu te dou esse texto? Eu vou te dar esse texto. Você não está crendo em mim mesmo? Olha só isso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Não sei como é que está na sua versão, mas não apagueis o Espírito. Irmão, o que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Jesus. Como que você anda com o Espírito de Deus, com o Espírito de Jesus, sem falar com Jesus? Como que você usufrui do Espírito de Deus sem ter comunhão com Deus? Tem como isso? Será que tem como isso? Será que tem crente que dá conta dessa tarefa difícil? Irmão, todos foram chamados. Todos receberam o azeite. Todos receberam do Espírito Santo. Mas alguns, com algumas práticas, apagaram o Espírito Santo dentro de si. Não tem reservas. Mas eu não vou aprofundar nisso, não. Eu tenho 13 minutos para terminar. Voltando para as virgens, irmão, fala de uma parcela. Qual parcela da igreja? 50%, metade. Jesus disse, ó, estando 2 no moinho, um sobe e um fica. Estando 2 em uma cama, um sobe, outro fica. Estando 2 no eirado, um sobe, outro fica. 10 virgens, 5 entra, 5 fica. Uma parcela violenta fica. Misericórdia. Portanto, nem todos que saíram do Egito entraram na Canaã. A maior tipologia da Bíblia em extensão é o Egito, o batismo nas águas do Mar Vermelho, a caminhada do deserto, 40 anos, significa o nosso intervalo, a nossa luta para o reino, que é Canaã. É a maior tipologia da Bíblia. É a maior tipologia de todas da Bíblia. Essa luta, essa caminhada dolorosa no deserto. E quem nos coloca lá é o Espírito Santo, para produzir em nós perseverança, para produzir em nós azeite, para produzir em nós incenso, para produzir... Irmão, sabe como que um crente produz muito incenso? Não sei se você sabe o que é incenso, mas no lugar santo do templo, tinha lá o incenso, um incensário que ficava queimando 24 horas por dia em adoração a Deus. E o incenso, ele é o produto de uma planta espremida. O azeite é produto de da oliveira espremida. A uva é fruto, o vinho é fruto de uma uva espremida. O deserto, o que o deserto produz num crente? Incenso, um cheiro agradável, um aroma suave às narinas de Deus. A verdadeira adoração, ela é pelo Espírito Santo produzida, espremendo, amassando. Amém. Meu Deus do céu, irmão. Que é isso, hein? Aleluia. O que essa promessa do evangelho suave não é bíblica. O evangelho é morte. Irmão, você não pode estar bem. Ô pastor, mas você está pregando que nós temos que ficar ruim. Irmão, Jesus falou assim, ó,
No mundo tereis uma grande tranquilidade. No mundo vocês terão muito prazer e gozo, vocês ficarão felizes. Aonde Jesus prometeu felicidade na Bíblia, irmão? Meu Pai do céu, ele disse: no mundo tereis aflição, bem, por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Alguns cerrados ao meio, decapitados, queimados vivos. Esse é o evangelho. Se isso não está acontecendo com nenhum de nós, está errado. Está errado. Ah, eu não estou sofrendo perseguição espiritual, eu não estou sofrendo nenhuma injúria de nada, ninguém está me acusando de nada, mas com o evangelho que você está vivendo, está alguma coisa errada. Ou você já está perto de ser arrebatado, nós não sabemos. Pode ser que você já chegou a um momento tão forte da perfeição. Irmão, evangelho, Paulo, ele ficou só preso, irmão. O cara era apedrejado todo dia, era preso, 3 prisões. Mas as prisões de Paulo produziu, porque ele estava amassado. As prisões de Paulo produziu uma grande conversão de almas. Ah, pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que sofrer. Não, irmão, está escrito isso na Bíblia, não. Está escrito que você tem que ser feliz. Uma felicidade é quando nós entrarmos no gozo eterno, aonde não haverá mais choro ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Só ali, irmão, só ali. Lá não tem morte, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Só lá, viu? Aqui tem morte, aqui tem choro, aqui tem ranger de dente, aqui tem sofrimento, aqui tem traição. Aqui tem tudo isso e mais um pouquinho. Aqui tem ideologia de gênero, aqui tem perseguição ao cristão, aqui tem cristão sendo apedrejado, levando paulada, a Bíblia sendo perseguida, querendo mudar a Bíblia. Aqui tem presidente corrupto acabando com tudo, aumentando os preços de tudo. Aqui tem isso. Gasolina lá em Manaus, lá em Manaus está 5, não, está R$10. R$10 de gasolina lá em Manaus. É isso, hein? Faz o L aí. Misericórdia. 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 Amém? Eu vou parar. Vocês não Amém. querem ouvir mais, não. Já falei demais. Eu quero saber se tem alguma dúvida dentro dessa aula. Dentro dessa aula. Eu vou esperar, não é possível. Inventa uma dúvida aí. Aquele versículo de Êxodo que fala onde Moisés e os que passaram de cada linha matam os seus, qual que é a referência? Eu acho que é no outro, é no verso, é no 20. É no capítulo 20. Ou é 20 ou é 22. Tá para frente aí, deixa eu abrir aqui. Tá para frente, ô Guilherme. Tô procurando esse trem mais de semana já, mano. Uai, que é isso, Guilherme? 19, né? Eita. Uai. Êxodo 19. Eu acho que tá mais do 19. Acho que deve estar no... Depois eu te passo ele. Eu vou procurar aqui. Nós No lemos ele na aula retrasada. Isso. Não foi? Foi na aula retrasada. Eu agora de cor não lembro aqui. Se eu não me É engano, próximo aí do 19 mesmo. está falando assim, ó. E disse Moisés, né? O Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo que não traspassa, Não, nesse não, irmã. Nesse não. É o que Ele ele falou desce, com o povo, para o povo passar. é quando ele desce do monte e o povo tá adorando o bezerro de ouro, é esse? Deixa eu ver aqui. E ele matou ali 3.000 pessoas.
Isso, ele fala para o povo escolher se queria servir a Deus, aí uns recusaram. Na hora que eles fizeram isso, eles desceram a espada na galera que sobrou. Eu mando no grupo lá agorinha. Que é o que representa o governo de Cristo, né? Quando Cristo voltar, que a gente vai, talvez vai pegar até família, né? Se a gente tiver Exatamente. ainda for arrebatado vivos. Vamos lá, outra pergunta? Ninguém mais não, irmão? Pastor Walter, uma certa vez eu ouvi um rabino falando a respeito da cultura judaica do casamento, que na nossa cultura, geralmente o noivo espera a noiva entrar, não é isso? No altar, o noivo fica no altar lá esperando a noiva chegar, sempre se atrasa, ela sempre atrasa, como acho que é costume já. Mas na cultura judaica é a noiva que espera o noivo, é isso? Exatamente. Na cultura judaica, na verdade, é 2 pontos. A noiva está se preparando, então ela está preparando. O nosso Uhum. casamento aqui é diferente, né? O nosso casamento, o noivo vai para lá esperar ela, e só que aí a noiva chega atrasada. No É. contexto de Jesus, ele está pronto, desde sempre. Ele não tem que estar pronto. Então, assim, é uma alegoria, né? Esse ponto é uma alegoria. Jesus está aguardando a noiva estar pronta, a ficar pronta. Então é como se ele estivesse esperando nós ficarmos prontos. Porque no casamento judaico, o noivo se afastava para ele preparar a morada. Ele ia fazer a casa, ele ia, ele ia constituir sua empresa, ele ia criar suas ovelhas, ele ia multiplicar suas ovelhas, ele se afastava. Quando ele já tinha todo o recurso, ele saía da casa dele, onde ele fez, e ia buscar a noiva na casa dos pais dele. Só que ali a noiva tinha que estar pronta. E aí, nesse momento, a noiva era conduzida pelas virgens, né, ao noivo. Aí acontecia a festa, que é a festa das cabanas, é a última festa, nós vamos falar sobre ela. Porque aí o texto, e nós vamos tabernacular, a festa dos tabernáculos. Tabernacular, a festa das tendas, é quando todo o arraial se junta para festejar. Aí nós vamos falar sobre essa festa aí. Tá, então só tirar aqui mais uma dúvida aqui então agora. Hum, Você falou sobre essa questão das 10 virgens como as damas de honra que conduz a noiva até o noivo, sim, certo? sim. Tem alguma coisa a ver lá com o texto em que quando Abraão pede para que seu servo ele vá buscar uma noiva para Isaac na casa do seu parente, né, na casa da irmã do seu tio Labão. E aí seu servo volta com Rebeca para Isaac e elas vêm sendo conduzidas até seria uma relação aí. Totalmente. Ah, Totalmente. Isso tá. aí é um tipo preciso de como funciona. Abraão manda Eliezer, Abraão é Deus, é o tipo de Deus, que manda Eliezer, o seu servo que representa o Espírito Santo, né? Sim. Buscar uma mulher para Isaac, que é o tipo de Jesus. Ele vai e sabe o que ele leva? 10 camelos. 10 Ah, de camelos. brincadeira, né? Brincadeira, né? Se você ler o texto, você vai ver que ele leva 10 camelos. Não é 9, nem 7. É 10. Legal, né? Por que é 10 virgens, 10 camelos? É só uma coincidência, né? Então, assim, ele leva e tem o requisito. Ele faz um voto, né? Olha, a mulher que me der de beber e também aos meus camelos. Ou seja, olha só, se Eliezer é o Espírito Santo na tipologia, olha só, a mulher que me servir, Espírito Santo, e me servir com os dons que são os camelos, não tem ninguém entendendo nada. Essa Aleluia. será a mulher do meu Senhor.
Aleluia. E nada a ver isso aí, né? Chega lá, o que que o Eliezer faz com Rebeca? Coloca nela adornos. O que são os adornos? Os frutos do Espírito. Por quê? A mulher, a igreja, ela anda assim, ó, com 9 dons e 9 frutos. O que traz equilíbrio para a igreja é os 9 dons e os 9 frutos, uns caminhando com os outros. E aqueles crentes que só buscam dons e não tem fruto? Ele está desequilibrado. Quem está desequilibrado não consegue chegar na linha reta, irmão. Ninguém entendeu, né? Essas coisas mais difíceis, vamos deixar para a próxima, né, irmã Márcia? 9 Amém. dons e 9 frutos. Para quem já estudou sobre a menorá, sobre o candelabro, ele tem 9 do lado e 9 do outro. E ele tem 7 chamas, que são os 7 Espíritos de Deus. Tem 9 gomos, 9 sementes de um lado e 9 do outro. E, incrivelmente, ele tem uma base, que são os apóstolos, e 4 gomos centrais. Estou falando da menorá do templo. Se eu fosse dar uma aula para vocês de menorá do templo, vocês iam ficar malucos. Amém, irmãos? Fechou. Teremos oportunidade dessa aula. Em nome de Jesus, nós vamos ter oportunidade sim. Vamos orar. Ninguém quer falar mais nada, não? Alguém quer falar mais uma coisa? A gente encerrar? Aqui, viu, que fala, mate cada um seu irmão. É, Êxodo Êxodo 32, né? 27. 32, 27. É isso mesmo. Eu também tinha achado aqui. Depois que. Obrigado, irmão Márcio. Você escutou? Anotou aí, ô Guilherme? Copiado. É Êxodo 32. Aí é longa aí, você tem que ler toda aí, que é toda uma história, né? Irmãos, vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre ti. Em nome de Jesus. Irmão, persevere. A promessa é para quem persevera e para quem tem reserva, viu? Se você não tiver reserva, você não vai ver a face do Senhor. Aula que vem nós já vamos entrar, já expliquei as trombetas, nós já vamos entrar na outra festa que nós vamos entrar aí, na festa do Yom Kippur. Eu acredito que semana que vem dá para finalizar essas festas. Eu sempre falo que vai dar para finalizar, mas não finaliza. Mas eu acredito que está sendo bênção na sua vida. Espero que esteja sendo bênção na sua vida. Às vezes eu não consigo dar o roteiro certinho da aula. É terrível esse negócio. Eu fico chateado com isso. Mas é assim mesmo. Né, irmãos? Compartilhe depois essa palavra. Eu vou renderizar ela aqui, vou colocar lá no grupo, lá no YouTube. E compartilhe essa palavra, reestude ela, faça anotações, anote sua Bíblia, ministre sobre isso, pregue sobre isso. Mas antes de você pregar sobre isso, absorva isso para você. Absorva isso para você, para depois você reproduzir. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Te guarde essa semana. Em nome de Jesus, guarde a sua casa, guarde os seus filhos, guarde a sua família. E que você produza a 100 por 1. Em nome de Jesus. Qualquer coisa, estou no WhatsApp aqui, estou no privado, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Está encerrada a nossa live. Amém.